O que acontecerá em Apocalipse capítulo 9 que é tão assustador? Quando o quinto anjo tocar a trombeta, algo perturbador acontecerá, pois uma estrela cairá do céu na terra, e o anjo entregará nas mãos desta estrela a chave do poço do abismo. Com a abertura desse poço, uma imensa e terrível nuvem de fumaça se espalhará pelos céus, bloqueando o sol e contaminando todo o ar do planeta. Isso gerará um caos, desencadeando um cenário sombrio e assustador. Porém, o pior virá logo a seguir, porque junto com essa fumaça que saiu do poço do abismo, vieram gafanhotos sobre a terra. Porém, aqui não se trata de gafanhotos comuns, mas são demônios com aparências horripilantes, como provam os versos seguintes. E foi-lhes dado poder, como o poder que os escorpiões da terra têm. Aqui se refere ao aguilhão em suas caudas e a dor que isso vai causar na humanidade. Talvez para muitos, Apocalipse capítulo 9 seja o capítulo mais assustador da Bíblia. Preste atenção neste versículo 6. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que eu publicar um novo vídeo. Deixe um joinha e um comentário logo abaixo. Então aperte os cintos e vamos mais uma vez viajar pelas páginas sagradas da Bíblia. Muitas pessoas pensam que essa estrela que cairá do céu se trata de um astro. Porém, segundo a Bíblia de estudo do expositor de Jimmy Swaggart, essa estrela é o próprio Satanás. Nós sabemos que quando Satanás se rebelou contra Deus, ele foi expulso dos céus com uma terça parte dos anjos. Porém, essa queda não o trouxe diretamente para a terra, mas para as regiões celestes. Em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 ao 9 está escrito: E houve batalha nos céus. Miguel e os seus anjos combateram contra o dragão, e lutavam o dragão e seus anjos. E não prevaleceram, nem o seu lugar foi mais achado nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o qual engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Essa segunda expulsão de Satanás ocorrerá na metade da grande tribulação, quando Satanás virá com grande fúria para enganar a humanidade, pois ele sabe que o seu domínio será por pouco tempo. Então, essa estrela que cai na terra e recebe a chave do poço do abismo é o próprio Satanás. Ele abrirá o poço do abismo e libertará esses demônios que foram presos com o propósito de serem libertos no tempo e hora determinada por Deus. Esses demônios com aparências de gafanhotos, homens, cavalos e escorpiões terão um poder limitado por Deus. Vejamos o que está escrito no versículo 4. E foi-lhes ordenado que não causassem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, mas somente aos homens que não têm o selo de Deus em suas testas. Os gafanhotos normais destroem a vida vegetal, mas a esses não foi permitido fazer isso. Esses homens que têm o selo de Deus na testa se tratam dos 144 mil israelitas que se converterão a Cristo na grande tribulação e terão a missão de pregar o Evangelho. Leia Apocalipse, capítulo 7, do versículo 2 ao 8. Esses 144 mil judeus serão assinalados em suas testas. É um pouco semelhante à marcação no umbral das casas dos israelitas no Egito, quando o anjo da morte passou matando todos os primogênitos. A casa dos judeus estava marcada com o sangue do cordeiro e receberam o livramento. Aqui será semelhante, talvez não seja uma marcação visível aos olhos humanos, mas a Bíblia revela o que estará escrito em suas testas. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 14 e versículo 1. Olhei, e eis que estava no céu o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam escritos na testa o nome dele e de seu pai. Aqui, os 144 mil já foram mortos e ressuscitados por Cristo. Nas testas deles estará escrito o nome de Jesus e de Deus. Esses 144 mil judeus assinalados serão 12 mil de cada tribo de Israel. Isso está escrito em Apocalipse capítulo 7 e versículos 4 ao 8. Eles se converterão após o arrebatamento e serão testemunhas do nosso Deus, com a missão de pregar o arrependimento a quem ficou para a grande tribulação. Então, esses gafanhotos demoníacos não poderão tocar em nenhum desses 144 mil judeus marcados em suas testas com o nome de Cristo e de Deus. Já aos demais moradores da terra, esses gafanhotos não irão matá-los, pois, como eu já disse, o poder deles é limitado. Eles só podem fazer o que foi determinado por Deus. Vejamos o que está escrito no versículo 5. E foi-lhes permitido, não que os matassem, mas sim que por 5 meses os atormentassem.
e o seu tormento era semelhante à tortura de escorpião quando fere o homem. Agora imagine o sofrimento que será para a humanidade sendo atormentada durante 5 meses por esses demônios. A dor e o sofrimento serão tão grandes, pois os remédios e antibióticos existentes não surtirão efeitos. Como os médicos lidarão com esses pacientes? Você lembra como foi difícil para a medicina lidar com o coronavírus? Porque se tratava de algo novo e totalmente desconhecido. Sem remédios para aliviar a dor, os homens desejarão a morte. Então, o versículo 6 deixa claro quão terrível será esse tormento. E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não a acharão e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. O tormento causado por esses demônios será terrível, e para os homens será melhor a morte. Porém, nesse período, a morte não estará exercendo seu papel, pois ela também obedece às ordens de Deus. Os homens terão que suportar esse juízo, pois todos tiveram a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo, mas rejeitaram a graça e abraçaram uma vida de promiscuidade. O propósito de Deus é que eles se arrependam através desses juízos. Agora vejamos no versículo 7 como será a aparência desses demônios. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos preparados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia coroas semelhantes a ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Eles também tinham cabelos como de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões. Tinham couraças como de ferro, e o ruído de suas asas era como o ruído de carros, que com muitos cavalos correm para a batalha. Tinham caudas semelhantes às dos escorpiões, e tinham em suas caudas aguilhões, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Isso demonstra que tanto os demônios quanto Satanás têm um poder limitado. Eles só podem ir até onde Deus permitir. Esses demônios não foram originalmente criados assim. Isso aconteceu como parte da punição que receberam no período de sua expulsão dos céus. Esses gafanhotos demoníacos tinham um rei, conhecido como o Anjo do Abismo. O nome desse anjo em hebraico é Abaddon, e em grego, Apollyon. Como todos nós sabemos, existe hierarquia de anjos e também de demônios. Aqui nós vemos um anjo que carrega o poderio de um rei e governa o poço do abismo. Ele será liberto por Satanás para governar esse exército de gafanhotos demoníacos, cujo propósito é torturar os homens por 5 meses. Com isso, os homens terão mais ódio do Criador e abrirão as suas bocas em blasfêmias contra Deus. Imaginem em todo o mundo o desespero das pessoas tentando fugir e se esconder desses demônios. Serão dias de densas trevas sobre a terra como nunca houve antes. Porém, o diabo não quer que as pessoas leiam sobre esse assunto, e por isso, ele até faz as pessoas duvidarem dessa mensagem, dizendo que isso é historinha e que nunca irá acontecer, pois Deus é amor. Se você chegou até aqui, você foi avisado sobre o que está para acontecer no período da grande tribulação. Hoje você tem a oportunidade de fazer uma aliança com Cristo e servir a Ele de todo o coração. Dessa forma, quando Jesus voltar para arrebatar a sua igreja, você será arrebatado e estará para sempre com o Senhor. Se você gosta de assuntos sobre o livro de Apocalipse e tudo o que está para acontecer, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para receber uma notificação sempre que eu subir um novo vídeo, pois eu trarei outros vídeos contando os demais acontecimentos que se seguem após esta quinta trombeta. Aproveite e veja esse vídeo que aparece aqui nos cards. Um forte abraço, um beijo no coração e que Deus abençoe sua vida.